Em 47 d.C., o imperador Cláudio lidera uma conquista magnífica da legendária Britânia. A primeira tentativa de conquista de Roma desde Júlio César 100 anos antes. Mas alimentada por ritos sangrentos e liderada por um carismático príncipe guerreiro, os aterrorizados habitantes da ilha mergulham Roma em uma guerra sem fim. Agora, quase 40 anos mais tarde, em 84 d.C., o imperador Domiciano luta contra os bárbaros na fronteira e a deslealdade no Senado. Até que uma conspiração sangrenta coloca Roma em uma nova direção. E o imperador Trajano brutalmente encerra o que Domiciano havia iniciado. Roma, ascensão e queda de um império, as guerras dalmacianas. Roma, 80 d.C. No final do século I, o Império Romano está se consagrando. O exército é forte, as batalhas são vencidas, a dominação aumenta. Ela está entrando em um período muito próspero que vai durar cerca de 150 anos até a metade do século III DC, quando eles vão começar a encontrar problemas reais. Então, Roma está entrando em um período muito próspero neste ponto. O império estava crescendo rapidamente, mas a rendição de outras civilizações e de tribos bárbaras na Germânia e Dácia, atuais Alemanha e Romênia, resistiam à dominação romana. A maior parte deste incômodo são os dacianos. O rei deles, Decébalo, está ocupado cortejando as tribos vizinhas, oferecendo escravos e ouro em troca da lealdade deles contra Roma. Ele havia buscado fazer alianças ao norte e com sucesso conseguiu. Ele também fez alianças bem-sucedidas ao leste, então ele estava se tornando cada vez mais forte. E os romanos não gostam disso. Os romanos nunca gostaram disso. Durante esses esforços, o rei Decébalo mina a estratégia de Roma de manter as diversas tribos bárbaras fracas e divididas. Os romanos lidaram com todas essas configurações de tribos através dessas duas fronteiras, principalmente buscando fazê-las competir uma contra a outra, para manipulá-las. Assim, elas não queriam obter solidariedade contra Roma. E assim, nenhuma delas se tornaria poderosa o suficiente por seu próprio mérito e poderia conquistar todas as outras, o que poderia causar uma ameaça significativa. Decébalo consolida seus acordos tribais contra Roma apenas por causa da precária transição imperial que está ocorrendo. Roma, 81 d.C. De volta a Roma, o nobre e inexperiente chamado Domiciano candidata-se para subir ao trono, pois seu irmão, o imperador Tito, encontra-se em seu leito de morte. Esta é uma reviravolta que ninguém previu e para a qual Roma não está preparada. Existe um conflito entre Tito e Domiciano. Tito morrerá devido à peste em 81 DC. E existiram rumores de que Domiciano o tenha envenenado, eliminando seu irmão para ganhar o poder imperial. Tito, um imperador popular, governou por apenas 2 anos. Domiciano ressente-se a cada minuto, de acordo com o historiador do século II, Suetônio. Domiciano nunca deixou de dizer que ele e seu irmão deveriam ter governado Roma juntos. Mas a vontade do pai deles interferiu nisso. E quando Tito contraiu uma doença perigosa, Domiciano ordenou que ele fosse deixado à morte, antes que ele tivesse realmente dado o seu último suspiro. O poder de Roma está na força de seu exército para aniquilar a resistência de todos aqueles que desafiavam o império. Assim, para provar que ele é tão digno quanto seu irmão e seu pai, Domiciano deve ganhar seu legado em campo de batalha. Em 83 d.C., ele conduz seus soldados para as fronteiras germânicas ao longo dos rios Reno e Danúbio, em uma manifestação ostentadora do poder romano. Mas Domiciano em si não enfrentará o primeiro ataque violento dos guerreiros bárbaros sozinho. Acompanhando-o como seu comandante de batalha está alguém a quem falta posição e experiência. Alguém que nunca será uma ameaça para ele, Cornélio Fusco.
O homem que mais esteve em posição de ameaçar o imperador, que é o homem no comando das tropas em Roma, estava tão mal classificado para, na verdade, pensar em si mesmo como um candidato importante para o trono. Essa era uma maneira de se protegerem, colocando alguém mal classificado a cargo dessas tropas. Domiciano havia escolhido um alvo fácil, um grupo despreparado e desarmado de bárbaros germânicos. Os imperadores no início de seus reinados às vezes gostam de se encarregarem de uma campanha se eles acham que sua posição não está totalmente segura. Podemos imaginar que Domiciano, que não era muito apreciado por muitas pessoas, queria fortalecer seus laços com o exército e, portanto, uma campanha bem-sucedida contra, talvez, um oponente que não estivesse totalmente preparado para o ataque pudesse ser uma boa opção. Os germânicos são derrotados em uma sangrenta batalha e Domiciano elogia suas legiões triunfantes, elevando seu pagamento em 25% e dando a si mesmo um novo título honorário: Germânico, conquistador dos germanos. Enquanto Domiciano se promove ativamente, um jovem soldado chamado Trajano afirma discreta autoridade na fronteira do Reno, ganhando respeito através da liderança ao invés da violência. Ele é um homem de ambição e paciência. O pai dele serviu efetivamente em diversas campanhas contra os Vespasianos. Então ele é de estirpe senatorial e é de uma família consular. Mas ele não é da maior elite da classe senatorial romana. Então, Trajano pode ser considerado como sendo de origens relativamente modestas. Trajano continuará seu serviço para Roma conforme espera uma oportunidade de se colocar à prova para um novo imperador. Dácia, 84 d.C. Mas ao norte, na oficina de armas, os dacianos estão trabalhando dobrado, martelando o aço das espadas e lanças, enchendo o arsenal de seu rei, Decébalo. Ele sabe que a guerra com os romanos está se aproximando e quer seu povo armado e pronto. O historiador Cássio Dio escreveu: perspicaz em seu entendimento da guerra e também em fazer guerra, Decébalo julgava bem quando atacar e escolhia o momento certo para se retirar. Ele era um perito em emboscadas e um mestre em batalhas campais. Ele sabia não só como levar avante uma boa vitória, mas também como lidar com uma derrota. Os dacianos eram bastante sofisticados, talvez a civilização mais avançada, excluindo os romanos desta época, na área do Mediterrâneo. Então não é de se surpreender que eles absolutamente pudessem causar uma séria ameaça. Os dacianos reuniam-se com o seu feiticeiro para purificar as ferramentas necessárias para realizar os ritos sagrados nos quais seu deus celestial, Zalmox, irá revelar o destino deles. No século V, o historiador Heródoto escreveu: uma vez a cada 5 anos, eles escolhem uma pessoa do povo e a enviam como um mensageiro a Zalmox, encarregando-o de dizer ao deus suas necessidades. Se o mensageiro fosse assassinado pela lança, eles acreditavam que os deuses estavam favoráveis a eles. Mas se ele não era assassinado, eles culpavam o mensageiro em si. Hoje, um mensageiro daciano viaja muito para trazer a Zalmox um desejo de vitória contra Roma. E os dacianos não vão aceitar nada menos. Sem aviso ou provocação, os dacianos atacaram a província romana de Mésia. Mésia, 84 d.C. Os mercados de Mésia estavam abundantes de mercadorias desta generosa província: frutas, grãos, cerâmica dos artesãos mais habilidosos e escavações de ouro das minas de Mésia, uma fonte de metal para a cunhagem de moedas romana. Explorando a falta de vigilância de Roma nesta parte da fronteira, os dacianos entram pegando a província completamente sem guarda. Eles causam muitos estragos, saques, pilhagem e matam qualquer um que tentasse detê-los, incluindo o governador de Mésia. Não está exatamente claro por que em 84 eles foram para Mésia, nem qual a razão dessa incursão inicial. Isso teria sido tradicionalmente o seu território, pelo menos parte da Mésia tinha sido o seu território. E então, possivelmente, havia um desejo de recuperar o território perdido,
Ou talvez apenas um desejo de pilhagem e reconhecimento de que havia uma fraqueza que podia ser explorada. Claramente, fazer guerra do outro lado do Danúbio era uma forma de promover uma elite de guerreiros e Decébalo tinha vindo ao poder como uma consequência disso. Em outras palavras, fazer guerra contra os romanos era a melhor forma para a aristocracia chegar à proeminência política. Como a fronteira de Roma está sob sério ataque, o inexperiente imperador irá reunir suas tropas contra um inimigo bárbaro letal. 84 depois de Cristo. Com a morte de seu irmão, Domiciano inesperadamente torna-se imperador de Roma. Agora ele deve testar a si mesmo contra um inimigo inesperado. Sem provocações, os bárbaros dacianos atacaram de surpresa a província de Mésia e assassinaram seu governador. Os romanos enviaram Cornélio Fusco e sua legião em represália. Os dacianos se aproximam por todos os lados. Este ataque à Mésia é mais do que um ataque à lei romana. É um ataque ao prestígio pessoal do imperador. O bárbaro assassinato do governador não pode ficar sem resposta do imperador Domiciano. E então o que ele vai fazer é colocar no comando um sucessor, Cornélio Fusco, que espera-se possa cuidar do problema. O problema com Cornélio Fusco é que ele é um homem que se arrisca desnecessariamente. Domiciano arrisca-se também, indicando este homem que não é da classe senatorial. Ele está desafiando abertamente o Senado romano. As forças dacianas o confrontam e aplicam um ataque maior a ele. É uma derrota tão significante que sua vida é perdida, seu exército é essencialmente aniquilado e os estandartes são tomados. Este é um golpe enorme para os romanos. Roma paga pelo julgamento errôneo de Domiciano com o sangue de seus soldados. Mas guerras têm outros custos também. E são os cidadãos abastados de Roma que são forçados a dar fundos ao caro exército de Domiciano. O imperador iria a qualquer custo encher seus cofres, conforme escreveu Suetônio. Reduzido a problemas financeiros pelo custo dos edifícios e apresentações e o aumento de pagamento que ele deu aos soldados, Domiciano avidamente recorreu a todo tipo de roubo. Ele usava qualquer acusação para confiscar a propriedade dos vivos e dos mortos. Desta forma, ele se tornou objeto de terror e ódio de todos. Todos menos o exército romano, cuja lealdade a Domiciano foi comprada. Com um novo general nomeado, depois da morte de Fusco, o imperador Domiciano distribui seus soldados ao longo das margens de Tapai na Dácia. Tapai, Dácia, 89 depois de Cristo. Agora mais do que nunca o imperador deve derrotar Decébalo e recuperar a honra de Roma. Ele depende de tropas auxiliares, aliados estrangeiros pagos para lutar as batalhas romanas. Então Roma tem que fazer alguma coisa, porque não é apenas perder 2 governadores, é questão de prestígio nacional. Você não pode ter este tipo de golpe e fazer um ataque. Embora assassinar 2 governadores seja muito mais do que um golpe, fazer um ataque é não fazer nada sobre isso. Então Decébalo tinha que lidar com isso de alguma forma. Como as forças romanas e dacianas estão em conflito de novo, Roma está determinada a resolver a questão de uma vez por todas. Os dacianos são lutadores notoriamente violentos, mas o exército romano, reforçado por tropas compostas por aliados bárbaros, não irão desistir. Para os dacianos, a experiência de combater os romanos será com certeza uma experiência aterrorizadora. Não só porque você está combatendo um militar profissional que demonstra a capacidade e organização em todas as vezes, mas também porque você vai estar enfrentando auxiliares cujo estilo de luta você nunca viu. Você nunca encontrou pessoas que se parecem assim, nem pessoas que se vestem assim ou pessoas que brigam dessa forma. E então a experiência da batalha será uma experiência aterrorizadora, esmagadora. Finalmente, Decébalo e os dacianos estão sufocados e se retiram. Mas as circunstâncias não irão permitir que Domiciano tenha vantagem contra os dacianos.
Enquanto Domiciano está preocupado com Decébalo e os dacianos, o governador romano na Germânia aproveita a sua chance de se rebelar. Domiciano envia um jovem e leal comandante legionário chamado Trajano para restaurar a ordem. A revolta é esmagada e o líder rebelde levado preso. O problema doméstico que os domicianos enfrentaram em 89 foi aparentemente a insatisfação entre pelo menos um dos comandantes e suas legiões em outro lugar do cenário europeu. Este era o general Saturnino, que parecia ter feito uma tentativa de se declarar imperador, enquanto Domiciano estava preocupado com as guerras dacianas. Trajano ajuda a reprimir a rebelião de Saturnino, ganhando maior reconhecimento do imperador. Como recompensa, Domiciano faz dele cônsul em 91. E então parece que foram dados a ele 2 governos militares ao longo da fronteira, e ambos requeriam grande habilidade, e também foi concedido a ele grande responsabilidade. Mas para o rei daciano Decébalo, a política do imperador Domiciano e problemas militares forneceram um bônus inesperado. Domiciano, um líder fraco, repentinamente sente-se vulnerável devido à dissensão em seus postos e ferocidade da resistência daciana. Esperando tranquilizar e controlar seus inimigos derrotados, o inseguro Domiciano envia um mensageiro de Roma para o território daciano, oferecendo um generoso tratado com o rei guerreiro. Esta é uma solução fraca e covarde. A qualquer momento que um líder militar faz um acordo com o inimigo, é para nada menos do que a vitória total. Isso vai estar sempre aberto aos seus críticos, para se queixarem de que isso foi uma covardia, deixando o inimigo livre. Testemunhamos as críticas nos anos 90 e no começo desta década, quando George Bush pai permitiu que Saddam Hussein permanecesse no poder depois da Primeira Guerra do Golfo. Nesta estranha reversão, o mensageiro Domiciano entrega os saques de guerra para seu inimigo derrotado, de acordo com o historiador Cássio Dio. Domiciano havia dado grandes somas de dinheiro para Decébalo, bem como para os artesãos de todo tipo de comércio, tanto para terem a paz quanto para a guerra, e prometeu continuar dando grandes somas no futuro. Domiciano desperdiçou a riqueza de Roma para comprar a lealdade de um bárbaro. Ele foi forçado a fazer um acordo que era desfavorável, e para o permanente detrimento de sua reputação, ele teve que conceder aos dacianos um tributo. Ele também teve que enviar engenheiros e técnicos e, em essência, estabeleceu a fundação para o ressurgimento da Dácia. Então, em 89 d.C., o imperador Domiciano seguiu a esta exposição de fraqueza romana com outra ação imprudente, que será uma demonstração da força contra bárbaros do outro lado do Danúbio. Mas Domiciano subestima a força deles e se dedica pouco às suas tropas. Domiciano sentiu que eles tinham inadequadamente apoiado a ele durante os estágios iniciais de sua campanha daciana. Então, ele lançou um ataque de retaliação nessas 2 tribos, provavelmente pensando que esse seria um movimento muito rápido e uma situação facilmente resolvida. Roma sofre uma humilhante perda. Domiciano, a este ponto, está de certa forma em uma espiral descendente. Ele não está apenas comprando Decébalo. Existem boatos de que ele havia vencido os germânicos, mas essas são vitórias falsas. Dizem que ele está comprando perucas louras e vestindo as pessoas como germânicos para levar como trunfos. As coisas estão desmoronando para Domiciano. Mas nem todos os inimigos de Domiciano estão na fronteira. Domiciano tinha o hábito de eliminar seus parentes com fantástica regularidade. E também, em momentos de irritação, pelo que parece, ele descobria, ou dizia descobrir, conspirações entre os senadores. E isso o teria levado a se livrar de membros do Senado. Por volta de 93 d.C., Domiciano se declara Dominus et Deus, Senhor e Deus. Ele tinha se tornado imprevisível, vingativo e perigoso.
Ele fez todos que eram próximos dele se sentirem continuamente ameaçados e era só questão de tempo antes que alguém o atacasse para matá-lo antes que ele os matasse. Roma 96 d.C. Enquanto Domiciano viver, ninguém perto dele estará seguro. Sua esposa Domítia, seu assistente Estéfano e outros próximos dele decidiram cuidar do assunto com suas próprias mãos, de acordo com o biógrafo Suetônio. Os conspiradores estavam decidindo quando e como atacar Domiciano, se no banho ou no jantar. Estéfano, assistente de Domítia, ofereceu sua ajuda. Para evitar suspeitas, ele envolveu seu braço esquerdo em ataduras de lã por alguns dias, fingindo que havia se machucado e escondeu nas ataduras uma adaga. Sabemos que na época que ele foi assassinado, em 18 de setembro de 96 DC, ele era odiado por sua esposa Domítia, era odiado por muitos cortesãos e libertos, que o Senado não gostava muito dele. Ninguém gosta de Domiciano neste momento. Assim, pode ter havido uma conspiração combinada entre a Casa Imperial e vários membros do Senado. O complô funcionou. Agora é o momento de se colocar em movimento. Não sendo responsável por ninguém, o imperador Domiciano é desprezado por todos. Por alienação de Roma e por gastar suas riquezas, ele se coloca em perigo mortal. Um servo confiável, Estéfano, se aproxima do imperador brincando com seus medos, de acordo com o biógrafo romano Suetônio. Em uma audiência com o imperador, fingindo revelar uma conspiração contra ele, Estéfano entrega-lhe um pergaminho de falsas evidências, então o apunhala enquanto ele lia. Ouvindo a confusão, os guardas de Domiciano correram. Era tarde demais para salvar o imperador e cedo demais para Estéfano escapar. Domiciano tinha apenas 45 anos na época de seu assassinato. Ele havia reinado por 15 anos. O assassinato de Domiciano acaba acontecendo como uma conspiração, pelo menos inicialmente, de dentro de sua casa. Ele foi assassinado pelos membros de sua corte e assassinado em um espaço privado. De muitas maneiras, isso parece com um tipo de caso aberto e fechado, mas havia razões para pensar que outras coisas estavam acontecendo. Com a morte de Domiciano, o Senado insiste na sua supremacia, de acordo com o historiador Suetônio. O povo recebeu a notícia da morte de Domiciano com indiferença, mas os soldados ressentidos imediatamente o aclamaram: Domiciano, o Deus. Os senadores, por outro lado, estavam tão alegres que competiam para insultar o imperador morto, derrubando sua estátua, cinzelando seu nome dos edifícios e despedaçando sua imagem aos olhos do povo. O Senado não perde tempo para indicar um novo imperador. Como consequência imediata do assassinato de Domiciano, o Senado, em Roma, buscou em um de seus próprios membros um novo imperador, um homem chamado Nerva. Era um homem idoso e sem filhos, e sem qualquer distinção militar particular. As razões pela escolha dele estão ocultadas pela história agora. Nerva é aclamado pelo Senado suspeitosamente rápido. E Nerva é um candidato de meio termo excelente. Se você está procurando um imperador que a maioria das pessoas poderia aceitar, porque Nerva é velho, está doente, não tem um filho, e assim fica só guardando lugar enquanto se compreende o que realmente se quer fazer. Nerva sabe que seu papel é apenas temporário e ele faz o melhor possível. Ao invés, é claro, de Nerva abdicar, ou no que diz respeito a isso, Nerva ser assassinado por sua fraqueza no controle das tropas, ele pegou de fato um co-imperador, um que deu a ele exatamente aquelas qualidades que lhe faltavam, grande respeito entre os militares, estando principalmente entre eles. Em um ano, Nerva adota o promissor general Trajano como seu herdeiro e o nomeia seu co-imperador. A história nada diz se Trajano fazia parte da conspiração original para assassinar Domiciano. Eu não acho que podemos dizer que Trajano estava envolvido, mas ele deve ter sido avisado sobre isso, o que não quer dizer necessariamente que ele apoiasse. Ele poderia ter sido avisado disso. Mas reconhecendo que esta era
Uma circunstância que ele não poderia mudar e estava disposto a aceitar. Três anos mais tarde, Trajano está quase irreconhecível quando chega aos portões de Roma em 98 d.C. Ele tem que voltar para ser declarado o único imperador depois da morte de Nerva. Ele recebe boas-vindas uma vez que os guardas percebem quem ele é. Quando Trajano chega a Roma, todos estão muito alegres, porque aqui está um imperador relativamente jovem que tem muita vontade de colaborar com o povo e o Senado no governo do Império. E isso está sendo visto quase como um surgimento de uma nova era. Desde o princípio está claro que Trajano é tudo o que Domiciano não era. O historiador Plínio festeja gloriosamente a modesta chegada do novo imperador. O método de sua entrada causou encanto e surpresa. Seus predecessores escolheram ser carregados, não satisfeitos nem de serem puxados por 4 cavalos brancos, mas carregados por soldados humanos em seus arrogantes orgulhos. Você é erguido acima de nós só por causa do seu próprio físico esplêndido. Ele tinha o devido respeito pelos grupos significativos e, talvez de forma mais importante, pelos grupos que escreviam a história, e é por isso que Trajano acaba sendo um governador tão bom. Trajano herda o tratado humilhante e caro de Roma com os dacianos. Graças a Domiciano, em troca pela paz, esses bárbaros têm direito ao armamento romano, aos desertores e a cada ano a uma grande porção da riqueza. Mas Trajano não irá tolerar isso. Trajano, e provavelmente muitos como ele, consideravam a derrota que os dacianos submeteram Domiciano, ou pelo menos o tratado que os dacianos infligiram a Domiciano, como uma verdadeira má reputação para os romanos. E assim havia o incentivo para fazer alguma coisa sobre isso, para consertar a situação. Trajano não fica em Roma por muito tempo. Ele, 9 legiões romanas e tropas auxiliares vão para o Danúbio cuidar de negócios. Ele reforça a presença militar de Roma na fronteira, preparando-se para um encontro às margens do Danúbio. Mas antes que ele possa se confrontar com os dacianos, ele deve construir a infraestrutura para apoiar suas tropas. Só então, de acordo com o historiador Cássio Dio, ele vai estar preparado para reparar o dano ocasionado por Domiciano e recuperar a honra de Roma, ajustando as coisas com os dacianos. Ele levou em consideração os feitos passados e estava aflito com a quantidade de dinheiro que eles estavam recebendo anualmente. E ele também observou que o poder e o orgulho deles estavam aumentando. Mas a vingança pode não ter sido a única motivação de Trajano. Existem vários motivos que teriam levado Trajano a ir atrás de Decébalo neste momento. Poderia ter sido vingança e honra nacional, poderia ter sido a questão de um novo imperador que quer ganhar prestígio e autoridade e solidificar sua posição, assim ele vai partir e fazer guerra. Talvez as duas coisas. A campanha é árdua. Trajano gasta 1 ano construindo fortes, estradas e pontes. É uma área muito difícil para os romanos entrarem. E, primeiro de tudo, muito trabalho de engenharia teve que ser realizado ao longo do Danúbio. Havia muitos desfiladeiros estreitos e coisas assim. Por volta de 101 d.C., Trajano está pronto. A reputação de Trajano como um grande comandante precede a ele. E o rei daciano Decébalo quer minar seus esforços, tendo certeza que ele não tenha lucro. Para evitar que o tesouro daciano caia nas mãos dos romanos, Decébalo enterra suas riquezas. Só ele e seu ajudante sabem onde está. Dácia é uma área relativamente rica. Se os romanos iam se expandir, Dácia seria uma escolha natural. Os recursos estão lá para fazer isso, se não uma campanha lucrativa, pelo menos deveria ser uma campanha que pudesse potencialmente se pagar. E assim, se estamos dispostos a aceitar que Trajano tinha ambições maiores para conquistar e ambições maiores para si mesmo e seu estado, seria natural para ele olhar para a Dácia.
No ano 101 depois de Cristo, os dacianos sabiam que a paz estava para terminar. Muitos deles fizeram as malas e fugiram. Embora os dacianos tenham lutado com os romanos antes, desta vez era muito diferente, de acordo com o historiador Cássio Dio. Decébalo, sabendo do progresso de Trajano, fica assustado, pois ele conhecia bem isso. Não era Roma que ele teve que conquistar, mas Domiciano. E agora ele sabia que estaria lutando contra os romanos e Trajano, o imperador. As famílias dacianas se dirigiram para território seguro, sabendo que desta vez não haveria negociação. Trajano, através de seu reinado, é famoso por viajar com seus exércitos e suportar algumas das mesmas dificuldades que o exército suporta. E eu acho que é isso que cativa todos os soldados de Trajano, para servirem fielmente ao seu comando sempre. Ele agradece os esforços que eles estavam fazendo e estava disposto a compartilhar ele mesmo alguns desses esforços. E agora, aquele esforço irá levar as tropas romanas para a Dácia. O novo imperador romano, Trajano, reconciliou o Senado e o exército. E agora ele busca a glória romana e a honra pessoal enfrentando os incômodos dacianos em Tapai. Por volta de 101 depois de Cristo, o rei daciano Decébalo familiarizou-se com as táticas de combate romanas e a se tornar amigo dos inimigos de Roma. Decébalo trabalhou assiduamente na construção de uma conexão de alianças, não apenas entre povos estrangeiros, mas também entre seus nobres. E ele irá criar uma força de batalha que é formidável, mas não é tão formidável quanto a dos romanos. Contudo, eles estão organizados e são uma força formidável o suficiente para que eles possam vencer os romanos às vezes. E isso é importante de se lembrar. Mas não é suficiente e Decébalo sabe disso. Hesitando, ele envia a Trajano um apelo de paz. Trajano o rejeita. O imperador não vai parar por nada menos do que a vitória, embora isso tenha um alto preço, conforme escreve o historiador Cássio Dio. Trajano atraiu o inimigo e viu muitos feridos do seu próprio lado. E matou muitos dos inimigos. E quando as ataduras acabaram, ele disse que não poupasse nem sua própria roupa, mas que a cortasse em faixas. Um guerreiro daciano prefere a morte a ser capturado. E eles tratavam seus próprios prisioneiros com uma crueldade desprezível. Os presos romanos são entregues para as mulheres dacianas para serem humilhados, torturados e, por fim, assassinados. No final, Trajano triunfou sobre Decébalo, curvando o bárbaro ao desejo de Roma. O rei derrotado irá entregar tudo o que ganhou dos tratados anteriores e jurar lealdade. Cássio Dio escreve os termos. Então Decébalo relutantemente concordou em se render, devolver os desertores, demolir os fortes e se retirar do território capturado. E, além disso, considerar as mesmas pessoas inimigas e amigas como os romanos fizeram. Com o tratado definido, Trajano converteu um adversário violento em um aliado e pôde retornar para a Itália como um homem orgulhoso. Mas o tratado prova ser inadequado logo no começo. Ele não restringe a ambição por sede de sangue de Decébalo e ele não pode forçá-lo a esquecer seu conhecimento da tecnologia romana. Os dacianos não são confiáveis. Não tendo os armamentos romanos, eles começam a construir os próprios. E fabricando esses armamentos, não cumprem com sua palavra. Com lâminas afiadas e posições sustentadas, eles expandem seu território independente de Roma. Não é muito claro por que Decébalo quebraria o tratado. Provavelmente a resposta era que esta era uma questão inevitável. Ele, sem dúvida, viu que uma guerra com Roma, um outro confronto era inevitável. A região não era grande o suficiente para os dois e, portanto, ele pensou que faria o seu ataque primeiro. Ele pegou desertores, fez vários movimentos ameaçadores e talvez ele esperasse que poderia aproveitar a iniciativa, tomar posse de mais partes da região e, portanto, antecipar o ataque de Trajano, que ele, sem dúvida, achava que era inevitável. Enquanto Decébalo está reconstruindo a sua máquina de guerra na Dácia, Trajano viaja da Itália para sabotar isso. Germânia, 105 depois de Cristo. Decébalo confia na força, Trajano emprega diplomacia.
Ele corteja Quad, Marcomanni e outros bárbaros que são solidários com os dacianos, mais influenciados pela riqueza de Roma. E tendo eles ao seu lado, Trajano priva Decébalo da luta pelo poder. Se Decébalo quer fazer esta guerra, ele terá que lutar sozinho. Trajano respondeu a Decébalo de uma maneira muito habilidosa. Para iniciar uma guerra contra os romanos, seria necessário envolver basicamente todos os grupos da área ou arredores do reino daciano. Então havia desespero por parte de Decébalo. E seus aliados estavam ficando insatisfeitos. Eles querem deixá-lo, estão fazendo propostas para os romanos. Assim, o que está acontecendo é que Decébalo sabe que está numa situação muito grave. 106 depois de Cristo. Não concordando com meias medidas, Trajano leva suas forças expansivas para o centro político do reino daciano, Sarmizegetusa, nos dias de hoje, Romênia. Dentro dos muros da cidade fortaleza, soldados e cidadãos preparam-se para a invasão das tropas romanas. Os dacianos colocaram sua fé em sólidas paredes e num exército forte. Armados com tochas e óleo, eles irão deixar os romanos sem nada de valor para ser levado. E para eles mesmos, um veneno é preparado. Assim, nenhum homem, mulher ou criança daciano irá sofrer a captura e escravidão romana. Se forem derrotados, todos eles se juntarão na morte. Para alcançar a capital daciana, Trajano se expõe ao perigo das forças inimigas defendendo a rota que leva para os portões da cidade. Era um lugar grande, fortalecido, que era extremamente difícil de se tomar. E os romanos tinham que prosseguir muito lentamente, tomando cada lugar um após o outro. E assim, e já se pode imaginar, tendo muitas perdas conforme avançam. Foi uma batalha muito amarga. Um portão impenetrável irá barrar o desejo de conquista de Trajano. 106 depois de Cristo. Por mais de 2 décadas, os hostis dacianos atormentaram Roma. Agora que eles mais uma vez quebraram o seu acordo, o imperador Trajano mobiliza suas tropas para neutralizar o desejo deles atacando suas fortalezas. Os dacianos lutaram fortemente para manter os romanos afastados dos portões de Sarmizegetusa. Embora o equipamento dos dacianos não fosse bom, eles estavam lutando por sua terra e estavam ocupando posições extremamente fortes, e a capital era um grande lugar fortificado. Foi uma batalha amarga. Os esforços dos romanos valeram a pena, pois suas forças penetraram na cidade condenada. Mas os dacianos, que escolhem morrer a serem derrotados, tomam veneno e deixam a cidade em chamas. Decébalo, encurralado por soldados romanos, não será pego vivo, mas seu ajudante Bisilis implora por sua própria vida e é capturado. O melhor prêmio é a cabeça de Decébalo, que os soldados de Trajano pegam como o último troféu. Eles irão depois fazer uma parada da vitória pelas ruas de Roma. Era o primeiro grande sucesso militar de um imperador reinante desde os dias de Augusto e Júlio César. Esta foi uma realização extraordinária. A vitória também traz benefícios materiais. Bisilis leva os soldados romanos ao tesouro do rei. A quantidade de ouro que Trajano recebeu ou pegou em sua conquista da Dácia foi enorme, além da imaginação. E o ouro, na verdade, tinha sido escondido pelos dacianos embaixo do rio Sergetes. Essas riquezas, junto com as minas ativas de ouro da Dácia, devolvem o tesouro de Roma. De acordo com as crônicas, Roma recupera 225 toneladas de ouro, 500 toneladas de prata e 50.000 escravos.
O ouro e a prata, vindos da pilhagem que ele havia juntado das guerras dacianas, foi usado para um programa de fundos fantástico, o projeto de construção, em uma escala que Roma não havia visto antes. Os saques de guerra forneceram a Trajano os fundos que ele precisava para construir um novo fórum em Roma, o maior já construído. Embora fosse magnificente nos seus dias, pouco além de sua coluna central permanece hoje. Este monumento assombroso, chamado Coluna de Trajano, traz uma narrativa pictórica e enigmática das guerras dacianas que levaram Roma de volta à sua glória. A coluna de Trajano tinha cerca de 30 metros de altura, com 155 cenas diferentes da guerra contra os dacianos. Não é uma conta detalhada, é claro, ela contém cenas do tipo simbólico. Também podemos ver bárbaros de vários tipos e seus equipamentos e assim por diante, mas de modo geral, é claro, é o avanço triunfante dele, dos romanos e suas 2 vitórias em 2 guerras. A coluna representa uma peça de propaganda multifacetada. Ela mostra a realização de engenharia do reino de Trajano e também demonstra as grandes realizações militares que Trajano tornou possíveis. Os saques colossais da guerra e o sucesso em batalha subirão a cabeça de Trajano e farão surgir seu interesse pelo poder. Seu reino é pontuado pela conquista e uma década depois das guerras dacianas, ele inicia uma ambiciosa campanha contra Pártia, ao leste, na região onde hoje é o Iraque. Até onde sabemos, não havia razões estratégicas para Trajano empreender uma guerra contra a Pártia nesse momento. Foi mais provavelmente a atitude dele e seus conselheiros de guerra que o levaram a um conflito aberto com Pártia. Trajano já gosta do sucesso que ele espera conseguir, mas ele está subestimando seu inimigo. Os partianos fundiram-se contra a investida violenta desta enorme máquina militar que é o exército romano, e eles estão chocados pela forma tão fácil que os romanos chegaram. Por isso, eles prepararam para colocar em cena no ano seguinte uma enorme insurreição. Eles mataram ou levaram para fora as tropas que estavam em seu país. Não foi igual, mas de alguma forma similar com a situação que os Estados Unidos enfrentaram no Iraque quando entraram com enorme força militar, mas acabou em revolta em todos os lugares. Trajano, agora envelhecido e doente, imagina que será um novo Alexandre, o conquistador do mundo. Mas por volta de 117 fica claro que seu sonho nunca será realizado. Seus planos de expansão levaram Roma ao seu limite e a uma paisagem hostil. Resistir em um território através dessas faixas inóspitas de deserto é muito, muito difícil. E Trajano se encontrou lutando ao norte, no meio e ao sul ao mesmo tempo. Ele havia estendido exageradamente seus recursos. Trajano, finalmente velho, recua. Abandona sua campanha e volta a Roma, mas ele morre antes de chegar lá. A situação na qual Trajano se encontra no último ano de sua vida é de muitas formas similar com a situação que os Estados Unidos e seus aliados se encontram hoje. A mesma parte do mundo, com os mesmos poros de defesa, os mesmos poros de fronteiras naturais e o mesmo desejo, em essência, de lutar uma guerra que deveria ter levado muito tempo, em um relativo curto espaço de tempo, com um plano para ter uma vitória militar, mas sem o plano para absorver o território e organizar o território. Trajano é considerado um dos maiores imperadores, mas suas ambições não puderam ser mantidas. A grande falha da política de Trajano é revelada quase imediatamente depois de sua morte, quando Hadrian retira-se da maioria do território que Trajano tomou. Até mesmo a Dácia, província difícil de vencer, é finalmente abandonada. Um império é moldado por seus líderes. A história julga Trajano e Domiciano diferentemente. Um bom e o outro mau imperador. Mas os dois, por fim, abandonaram as necessidades do império para perseguir a glória pessoal. Eles não serão os únicos imperadores a trilhar por este perigoso caminho. Um caminho que levará ao fim do império. De morte.
Esta é uma reviravolta que ninguém previu e para a qual Roma não está preparada. Existe um conflito entre Tito e Domiciano. Tito morrerá devido à peste em 81 DC. E existiram rumores de que Domiciano o tenha envenenado, eliminando seu irmão para ganhar o poder imperial. Tito, um imperador popular, governou por apenas 2 anos. Domiciano ressente-se a cada minuto, de acordo com o historiador do século II, Suetônio. Domiciano nunca deixou de dizer que ele e seu irmão deveriam ter governado Roma juntos, mas a vontade do pai deles interferiu nisso. E quando Tito contraiu uma doença perigosa, Domiciano ordenou que ele fosse deixado à morte, antes que ele tivesse realmente dado o seu último suspiro. O poder de Roma está na força de seu exército para aniquilar a resistência de todos aqueles que desafiavam o império. Assim, para provar que ele é tão digno quanto seu irmão e seu pai, Domiciano deve ganhar seu legado em campo de batalha. Em 83 d.C., ele conduz seus soldados para as fronteiras germânicas ao longo dos rios Reno e Danúbio, em uma manifestação ostentadora do poder romano. Mas Domiciano em si não enfrentará o primeiro ataque violento dos guerreiros bárbaros sozinho. Acompanhando-o como seu comandante de batalha está alguém a quem falta posição e experiência. Alguém que nunca será uma ameaça para ele, Cornélio. Em 47 d.C., o imperador Cláudio lidera uma conquista magnífica da legendária Britânia. A primeira tentativa de conquista de Roma desde Júlio César 100 anos antes. Mas alimentada por ritos sangrentos e liderada por um carismático príncipe guerreiro, os aterrorizados habitantes da ilha mergulham Roma em uma guerra sem fim. Agora, quase 40 anos mais tarde, em 84 d.C., o imperador Domiciano luta contra os bárbaros na fronteira e a deslealdade no Senado. Até que uma conspiração sangrenta coloca Roma em uma nova direção. E o imperador Trajano brutalmente encerra o que Domiciano havia iniciado. Roma, ascensão e queda de um império, as guerras dalmacianas. Roma, 80 d.C. No final do século I, o Império Romano está se consagrando. O exército é forte, as batalhas são vencidas, a dominação aumenta. Ela está entrando em um período muito próspero que vai durar cerca de 150 anos até a metade do século III DC, quando eles vão começar a encontrar problemas reais. Então, Roma está entrando em um período muito próspero neste ponto. O império estava crescendo rapidamente, mas a rendição de outras civilizações e de tribos bárbaras na Germânia e Dácia, atuais Alemanha e Romênia, ofuscou. O homem que mais esteve em posição de ameaçar o imperador, que é o homem no comando das tropas em Roma, estava tão mal classificado para, na verdade, pensar em si mesmo como um candidato importante para o trono. Essa era uma maneira de se protegerem, colocando alguém mal classificado a cargo dessas tropas. Domiciano havia escolhido um alvo fácil, um grupo despreparado e desarmado de bárbaros germânicos. Os imperadores no início de seus reinados às vezes gostam de se encarregarem de uma campanha se eles acham que sua posição não está totalmente segura. Podemos imaginar que Domiciano, que não era muito apreciado por muitas pessoas, queria fortalecer seus laços com o exército e, portanto, uma campanha bem-sucedida contra, talvez, um oponente que não estivesse totalmente preparado para o ataque pudesse ser uma boa opção. Os germânicos são derrotados em uma sangrenta batalha e Domiciano elogia suas legiões triunfantes, elevando seu pagamento em 25% e dando a si mesmo um novo título honorário. Germânico, conquistador dos germanos. Enquanto Domiciano se promove ativamente, um jovem soldado chamado Trajano afirma discreta autoridade na fronteira do Reno, ganhando respeito através da liderança ao invés da violência. Ele é um homem de ambição e paciência. O pai dele serviu efetivamente em diversas campanhas contra os Vespasianos. Então ele é de estirpe senatorial e é de uma família consular. Mas ele não é da maior elite da classe senatorial romana. Então, Trajano
pode ser considerado como sendo de origens relativamente modestas. Trajano continuará seu serviço para Roma conforme espera uma oportunidade de se colocar à prova para o novo imperador. Dácia, 84 d.C. Mas ao norte, na oficina de armas, os dacianos estão trabalhando dobrado, martelando o aço das espadas e lanças, enchendo o arsenal de seu rei, Decébalo. Ele sabe que a guerra com os romanos está se aproximando e quer seu povo armado e pronto. O historiador Cássio Dio escreveu: perspicaz em seu entendimento da guerra e também em fazer guerra, Decébalo julgava bem quando atacar e escolhia o momento certo para se retirar. Ele era um perito em emboscadas e um mestre em batalhas campais. Ele sabia não só como levar avante uma boa vitória, mas também como lidar com uma derrota. Os dacianos eram bastante sofisticados, talvez a civilização mais avançada, excluindo os romanos desta época, na área do Mediterrâneo. Então não é de se surpreender que eles absolutamente pudessem causar uma séria ameaça. Os dacianos reuniam-se com o seu feiticeiro para resistiam à dominação romana. A maior parte deste incômodo são os dacianos. O rei deles, Decébalo, está ocupado cortejando as tribos vizinhas, oferecendo escravos e ouro em troca da lealdade deles contra Roma. Ele havia buscado fazer alianças ao norte e com sucesso conseguiu. Ele também fez alianças bem-sucedidas ao leste, então ele estava se tornando cada vez mais forte. E os romanos não gostam disso. Os romanos nunca gostaram disso. Durante esses esforços, o rei Decébalo mina a estratégia de Roma de manter as diversas tribos bárbaras fracas e divididas. Os romanos lidaram com todas essas configurações de tribos através dessas duas fronteiras, principalmente buscando fazê-las competir uma contra a outra, para manipulá-las. Assim, elas não queriam obter solidariedade contra Roma. E assim, nenhuma delas se tornaria poderosa o suficiente por seu próprio mérito e poderia conquistar todas as outras, o que poderia causar uma ameaça significativa. Decébalo consolida seus acordos tribais contra Roma apenas por causa da precária transição imperial que está ocorrendo. Roma, 81 d.C. De volta a Roma, o nobre e inexperiente chamado Domiciano candidata-se para subir ao trono, pois seu irmão, o imperador Tito, encontra-se em seu leito